acontece pra caramba. Só que a gente descobriu ferramentas ou identificamos pontos para que não chegue nesse ponto final. Isso, então já começa a dar aquela dorzinha, opa, tem alguma coisa errada. Existe um método para tudo. Exatamente. Existe um método para tudo. E esse método é individual, muitas vezes. Perfeito. Esse é individual. Cada um tem as suas estratégias. Mas a gente também tem que estar disposto para isso, né? Total, total. Tem que querer, né? Tem que fazer sentido. Tem que fazer... Não, total. E o esforço é como se fosse para... Assim, quase como se fosse para participar de um campeonato. Perfeito. Toda vez que você sentar na mesa de operações. Então, você imagina essas pessoas todas despreparadas sentando. Despreparadas tecnicamente, sem entender o contexto do que é o mercado per si. Estou falando assim, globalmente, elas não entendem a estrutura do mercado e não têm a menor percepção, autopercepção de nada que está acontecendo com ela internamente. Então, é uma bomba atômica. Falta conhecimento da máquina mercado e da máquina que está em cima do pescoço. Do computador que ela usa. Não, do computador que ela usa. Esse aqui, ela não entende. Então, só que ninguém entende o sistema operacional. É uma novidade. Conhecer o sistema... Não vem com o manual, né? Não vem com o manual e mesmo quem tem o manual é difícil de explicar. É complexo demais de explicar. Daniele, identificamos o problema. A pessoa não consegue parar, está com problema e tal. Assim, de repente, daria um filme para explicar o que ela deveria fazer ou quais são os pontos que podem melhorar essa capacidade cognitiva de resolver esse problema. Mas, na sua opinião, o que seria mais forte, mais intenso para ela bloquear isso e, de repente, conseguir... Primeiro passo, ela ter fundamento e ela entender. Porque hoje eu cheguei aqui e estava conversando nos bastidores com o Lácio. Se a mente consciente não vir sentido, se você não entender o porquê, ela não vai abrir espaço para nada. Esquece. Então, o conhecimento, o fundamento é o que vai fazer assim, a sua mente dizer, então tá bom. Então você está querendo fazer o quê mesmo? Então tá bom. Então, vou dar uma chance. Vou dar uma chance. Não pode ser automaticamente, né? Nada. Como automaticamente? Assim? Automaticamente. Automaticamente. Não existe automágica. Não existe botão vermelho. Não existe você dizer, vou fazer um negócio que amanhã eu estou... Não. O que pode fazer a pessoa mudar de um dia para o outro é um insight que é o quê? Uma ideia que chegou, que faz muito sentido, que faz a pessoa simplesmente falar, cara, mudei. Isso acontece. Isso eu vejo todos os dias. Mas não é a regra. A regra é que a pessoa vai lidar com essas forças brutas todo santo dia. E as forças são brutas. Não é força frágil, não é fraqueza de caráter da pessoa, não é incompetência da pessoa, não é nada disso. Eu também tenho que desconstruir essa bobagem também de que a pessoa é... Que ela acha que é um problema, muitas vezes é isso, né? Não, se ela é homo sapiens, ela vai passar por... Ela tem a capacidade de passar por tudo isso também. As pessoas falam assim, Dani, mas como é que você sabe o que eu estou pensando? É sério mesmo, assim, o comportamento humano, ele chega ao ponto de ser mapeável. Infelizmente, porque nós nascemos com formas de pensar pré-estabelecidas. Isso é muito difícil também de aceitar, né? Mas é assim que é. Eu odeio a palavra padrão para o mercado e para pessoas, mas existem. Mas somos. Exatamente. Mas o comportamento é padronizado. E assim, infelizmente, com suas nuances, com suas interpretações, mas é assim que a evolução definiu. Se uma forma de pensar funcionou há 5 milhões de anos atrás, uma forma de ser, ela se perpetuou. E aí isso vai desde o pensamento otimista até um monte de formas de pensar, até tudo. Perfeito. Então, assim, entender essa... E é lindo isso. É lindo. É lindo. O quanto... É lindo. Desculpa, quanto a repetição você acha que tem relevância ou importância nesse processo de aprendizagem e ressignificado? E de repente... A repetição é muito interessante quando a pessoa quer um hábito novo, né? É assim, tem que repetir. Tem, mas o que você pensa quando está repetindo? É mais relevante. Porque às vezes a pessoa está fazendo... É o que você faz e como você pensa. Como você pensa na hora que está repetindo. Às vezes a pessoa está lá, tô malhando. Aí eu mas não estou vendo nada. Se eu não tomar uma bomba, não vou melhorar. Aí você malha no dia seguinte. Mas eu devia estar estudando. Você só vai ter gás na hora que você tomar a bomba. Mas eu estou deixando de estar com a minha mulher lá, né? E estou aqui. E por aí... Cara,
pensamento mínimo desse. Perfeito. Ele está somando, vai chegar a um ponto que você vai ter um pensamento mágico que vai fazer você não fazer a coisa. E esse pensamento mágico que vai emergir vai ser um pensamento que vai fazer muito sentido para você. Isso é legal. Vai vir aquele pensamento assim, não, esse mês eu tenho que me dedicar agora a esse novo projeto, porque tudo tá valendo. Aí vem aquela... Acabou, aí você não faz. Então... A repetição por si só não gera resultados satisfatórios. Tem que ter um porquê atrás. É o como. É o como e o porquê, e a atenção que você dá às evidências. Você tem que ter, assim, você tem que ter um ponto onde você apoie aquele comportamento novo para que ele gere... dopamina para você. Então você tem que estar atento a algum ponto que esteja... Você tem que focar em algo que te dê satisfação. E que na maioria das vezes, quando a pessoa quer fazer algo diferente, ela não consegue encontrar esse ponto. Esse ponto tem que gerar mais satisfação do que aquilo que você não quer, do que o não fazer aquilo. Mas, para o mercado, a pessoa sendo conduzida, isso vai. Ou no esporte, o técnico vai. No esporte, a própria competição, o próprio ganhar a competição. Mas o que acontece com a cabeça da pessoa quando ela não ganha a competição? Né? Então, tem muitas nuances. Mas isso aí é o quê? Por isso que tem o treinador. Né? É aquele cara capaz que te ajuda a ter uma força de pensamento mais direcionada, mais positiva e tudo mais. Né? Mas você é o que você pensa, né? Nós somos o que nós pensamos. E o que nós dirigimos nossa atenção. É tudo assim, para onde você dirige sua atenção o tempo todo. Então, assim, por exemplo, quando o aluno está comigo e ele, por exemplo, uma mentoria comigo não é a posteriori. Claro, não faz o menor sentido você falar de comportamento depois que a pessoa fez. Não é isso? Não faz. Então, assim, é um trabalho que eu faço coordenado, sentado junto, em tempo real. Então, aí é quase que quando eu estou ensinando a pessoa fazendo o papel do córtex pré-frontal dela. E aí a pessoa vai estar... Que papo, hein? Né? Sensacional. Esses aspectos comportamentais com ciência juntos. E é muito legal, porque acho que posso falar sem medo de errar, acho que o Lua concorda comigo. Como a gente começou e como a gente está terminando agora esse papo, é outra vertente. Eu, pelo menos, estou muito melhor do que eu comecei. Até porque, em vários momentos, eu entrei em conflito comigo mesmo. Aqui. Eu falei, não é possível. Não, isso aí não é bem assim. E depois você começa a falar, não, peraí, faz sentido algumas coisas. Né? Isso é muito legal, porque eu acho que quando você entende na plenitude tudo, aquilo perde... certamente o gosto, o sabor, né? Acho que eu acho que eu não tenho nada na vida que eu entendo plenamente. Eu acho que isso é a parte boa da coisa, né? Mas acho que sempre quando fica algo a mais a aprender, algo a mais a entender, eu acho que isso é muito motivante, é cativante, né? Acho que o fato de você perceber... Eu pelo menos... você falou uma coisa lá no começo e eu concordo muito, né? A humildade acaba sendo uma forma de inteligência, né? Eu acho que eu olho muito para isso. As pessoas mais inteligentes ou mais bem-sucedidas que eu conheço são as pessoas mais humildes que eu já conheci também. Então, acho que tem uma coisa cruza com a outra, né? Eu acho que humildade coloca a gente num lugar o tempo todo de aprendiz e de observador. A humildade coloca você nesse lugar interno. E eu acho que esse é o lugar onde a gente tem que estar, se a gente realmente quer estar sempre avançando ou pelo menos estar sempre atento. Então a humildade ela faz isso.